Resolver simulados da forma certa pode garantir a sua aprovação na OAB. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente como você deve fazer os seus simulados para conseguir um bom resultado no dia da sua prova. Então, vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer passar na OAB estudando para essa prova de uma forma leve e eficiente. Então vamos lá, para passar na OAB com simulados, você precisa fazer 5 coisas. E a primeira é entender a importância dos simulados. Se você não dá valor aos simulados, não entende a importância de fazer simulados, é muito provável que você acabe não fazendo durante a sua preparação ou faça de qualquer jeito, sem observar o que de fato precisa ser feito ali durante a resolução dos seus simulados, antes, depois, para que você tire o melhor proveito dos seus simulados, que são um dos pilares mais importantes da sua preparação. Entendendo a importância de fazer simulados, que é o que eu vou te contar aqui nesse tópico agora, você vai sentir mais vontade de fazer esses simulados e, consequentemente, vai ter mais chances de ser aprovado, porque você agora, a partir de agora, vai fazer regularmente simulados da forma correta para ser aprovado. Então vamos lá. O simulado é importante porque ele é uma ferramenta para medir a sua evolução durante os seus estudos. E não só isso, também te ajuda a gerenciar o seu tempo de prova, a construir a sua estratégia de prova, né? Por quais matérias você vai começar, o que é que você vai deixar para o final, onde exatamente estão aquelas matérias ali na prova da OAB que você quer dar prioridade, porque a prova da OAB não sinaliza onde estão as matérias, você tem que ir decorando um mapa da prova e quando você vai treinando os simulados, você sabe exatamente de qual até qual questão está aquela matéria que você quer começar por ela para conseguir ter um bom desempenho durante a resolução da prova e ter o resultado da aprovação. Então, além de medir sua evolução nas matérias, gerenciar seu tempo de prova e definir uma estratégia de prova, fazer simulados também vai te ajudar na questão emocional, né? Em gerir suas emoções. Então toda aquela ansiedade que a maioria das pessoas sente e acaba perdendo a prova, porque o descontrole emocional é tanto que a pessoa coloca a aprovação dela ali a perder, você não vai ter, porque você ensaiou aquilo várias vezes, você já viu esse filme várias vezes e no dia é só como se fosse mais um dia de simulado, entendeu? Então quando você vai fazendo simulados durante a sua preparação, isso fica tão comum pra você que você não vai ter nervosismo, ou se tiver vai ser muito pouco, porque no dia é valendo, né? Então realmente dá um friozinho na barriga a mais, mas você tá seguro, você já fez isso várias vezes, isso não é nenhuma surpresa pra você, então vai por mim. Só por isso, só pelo seu controle emocional na prova, já é motivo suficiente pra você querer fazer simulados durante a sua preparação. Se você perguntar pra maioria das pessoas que reprova na prova da OAB, ela vai dizer que foi por falta de controle emocional, foi a ansiedade que atacou no dia da prova, ela cegou, não conseguiu ler nem as questões direito e fez com que ela reprovasse. Então, se a maioria das pessoas reprova por ansiedade, e se os simulados são uma forma de driblar essa ansiedade no dia da prova, porque você fica mais emocionalmente preparado, faça simulados. Eu acho o simulado tão importante que eu considero ele o ponto de partida de qualquer preparação para a prova, principalmente para a prova da OAB, porque as provas elas têm um padrão que se repete muito. No caso de prova de concurso, a prova pode modificar bastante, né? Às vezes muda muito a banca que vai fazer um concurso ali para um juiz, para um promotor, para um delegado. Então, mesmo respondendo provas anteriores, às vezes os candidatos não têm muita noção do chão que eles vão pisar no dia da prova. Já na prova da OAB, não. As provas elas são muito parecidas. Pega aí as últimas provas, não precisa ser nem umas 10 provas não. Pega as últimas 3 provas, dá uma olhadinha e você vai ver que o estilo é mais ou menos o mesmo, porque a banca é a mesma há anos. E sinceramente não se tem uma previsão de quando eles vão trocar essa banca e se eles pretendem trocar a banca FGV. Muita gente taca o pau na FGV, quer que a FGV pare de fazer a prova da OAB porque ela tá pegando pesado demais, mas até agora a gente não tem nenhuma notícia de que vão trocar a banca. Continua sendo a FGV, então para você isso é uma vantagem competitiva. Que bom que é a mesma banca há muito tempo. Então a gente pode traçar um padrão, traçar um perfil, respondendo às provas anteriores como simulados e ter mais essa noção, né, do que você vai enfrentar no dia da prova. Então aproveite essa vantagem, né, de que resolver provas anteriores da OAB vão te dar uma boa noção do chão que você vai pisar no dia da prova e faça isso, tenha isso como seu ponto de partida. Eu sempre tive isso como ponto de partida na minha preparação para a OAB e quando eu estudava para concursos, e eu coloco também como ponto de partida ali na preparação dos meus alunos. Todos os cronogramas do método 5P começam com a tarefa 1, resolver um simulado. É um simulado que eu chamo de simulado zero, que ele vai medir de onde você está partindo ali na sua preparação. Hoje a sua bagagem com as matérias que caem na prova da OAB é uma. Daqui a 15 dias, talvez, quando você fizer um novo simulado, depois de ter estudado durante essa quinzena, a sua bagagem em relação às disciplinas é outra. Você já sabe um pouquinho mais, está um pouquinho mais familiarizado. Depois, no terceiro simulado, sua bagagem já melhorou. Por isso que eu falo, ele é um ponto de partida inicial zero mesmo ali, mas é também um constante reinício de partida, porque você vai sempre estar se autoexaminando
como é que você está em relação às matérias e qual vai ser o seu foco ali na próxima semana ou quinzena de estudos. A segunda coisa que você precisa fazer para passar na OAB estudando através de simulados é preparar as condições ideais para você fazer o seu simulado. O simulado não pode ser feito de qualquer jeito e em qualquer lugar. Muita gente peca nisso também e isso tira toda a experiência de ter feito realmente simulados durante a sua preparação para você fazer uma boa prova. Para fazer uma boa prova e ter aquela sensação de que é só mais um dia de simulado, você tem que gerar essas condições reais de prova na sua casa ou onde você for fazer esse simulado. Bárbara, eu não tenho condições de fazer prova em casa, minha casa é uma bagunça, minha família não me deixa em paz, não fica em silêncio. É impossível gerar essa condição similar ao dia da prova na minha casa. Então, saia da sua casa. Eu fazia muito isso, eu vou até deixar uma foto aqui de um dos dias que eu precisei fazer um simulado e a minha mãe estava querendo fazer faxina na casa, usar som alto, não ia com certeza rolar de eu fazer um simulado naquelas condições. E aí eu saí de casa, né? Os incomodados que se mudem. Eu fui para uma salinha, fui para um local silencioso em que ninguém ia me interromper, que ia ser o mais próximo possível do dia da minha prova. Na mochila levei a prova impressa, uma garrafa d'água, como se eu fosse realmente sair para fazer a prova da OAB e fiz lá o meu simulado totalmente concentrado. Então é aquela sensação de que eu estava indo fazer a prova, sabe? Só que eu tava só fingindo, eu tava só ensaiando. E aí no dia da prova, a tranquilidade reinou e foi exatamente como eu havia imaginado. Bárbara, ainda assim eu não consigo sair da minha casa, forjar um dia real de prova ali, eu não tenho uma salinha que eu possa alugar, não tenho uma biblioteca pública na minha cidade, não tem como, porque tem gente que você bota a solução, a pessoa bota dificuldade pra tudo, né? Então se pra você, nada do que eu falei você pode fazer, então você vai fazer como você puder. Faz em casa mesmo, aproveita um tempinho que tá todo mundo dormindo, vê se você pode ficar acordado até mais tarde ou acordar mais cedo que todo mundo da sua casa. Dê o seu jeito, porque assim, o interesse é seu de passar. Fazer simulados vai aumentar a sua chance de aprovação, então dê um jeito de fazer com que essa condição similar à prova aconteça, o mais próximo possível. Não tem como sair de casa, não tem como fazer no seu quarto bonitinho, eu também não tinha um quarto bonitinho, por isso que eu saía de casa. Faça o mais próximo possível. Se o único jeito de você fazer simulados for fragmentando, eu faço 20 questões hoje, 20 amanhã, porque eu sou mãe, tenho um neném, eu tenho que amamentar ele de tempos em tempos, não tem como. E se pra você realmente, de verdade, cavando todas as possibilidades de você forjar uma situação semelhante ao dia da prova, você não conseguir, aí faz do jeito que der, de forma fragmentada, mas faça simulados. Eles vão te dar a chance de poder entrar em contato com as matérias dessa forma mesclada, né? Porque ali estão todas as disciplinas juntas, e só de você ter esse contato com as matérias desse jeito, já vai te dar um pouquinho da noção do que você vai enfrentar no dia da prova. É melhor isso do que nada. A terceira coisa que você precisa fazer é escolher bons simulados. E aí eu já vou te adiantar que os melhores simulados para você fazer, como eu falei lá no início, são as próprias provas da FGV. Isso porque fazendo as próprias provas da FGV, você consegue começar a ter uma noção real do chão que você vai pisar. Eu já falei essa frase várias vezes, mas é exatamente isso. Você vai começar a ter uma opinião própria sobre a prova da OAB, como você estivesse fazendo constantes análises das provas anteriores da OAB. Então você vai ter ali uma tarde inteira para se debruçar sobre uma prova real que já aconteceu, vai resolver essa prova, depois você vai fazer toda aquela correção, que é um dos tópicos que eu vou tratar mais pra frente. Isso vai te ajudar a identificar o estilo da banca, né? Como é que ela gosta de formular as questões e quais são os temas e os artigos que ela mais gosta de cobrar. Então é tanto uma questão de começar a identificar um padrão de gosto da banca por alguns temas, por alguns artigos de lei e também como ela cobra esses temas e esses artigos de lei, como é que ela constrói uma questão para você começar, na hora de ler a lei seca, já imaginar como é que aquilo viraria uma questão de prova. E na hora de resolver uma questão de prova, já sabe mais ou menos qual é a resposta que ela gosta de construir como correta. Você vai começando a perceber que as respostas corretas sempre têm alguma coisa a mais ou a menos, meio que o modus operandi do examinador, você vai pegando o jeitinho e aí você começa a aprender a pensar como examinador e a chegar a uma conclusão que ele queria que você chegasse ali para marcar a resposta correta, por mais que às vezes você não saiba do conteúdo. Essa propriedade da prova, de conhecer a prova, vai muitas vezes fazer você acertar questões por uma intuição, por um chute de bom senso, um chute de quem já sabe o que a FGV está querendo, né? Já sabe em quais pegadinhas não cair, quais as alternativas que têm mais chances de estarem corretas. E o legal é que se você quiser fazer simulados inéditos, que também não é proibido, só que eu falo para você priorizar as provas anteriores, por causa dessa noção real que você vai ganhar da banca e das provas da OAB,
você já vai fazer esse simulado conhecendo a prova da OAB. Você não vai se deixar enganar por talvez um cursinho ou uma pessoa que elaborou um simulado, mas que não está no exato nível que você mesmo sabe e já viu que a FGV gosta de cobrar. Então, se o simulado inédito que você está fazendo, ele não estiver no nível da prova da OAB que você já conhece, você já vai saber, opa, esse aqui não é um bom simulado. Ele não está me treinando como realmente eu vou ser cobrada no dia da prova. Então, resumindo, não é proibido fazer simulados inéditos. Tem muitos simulados inéditos que são bons e são no mesmo padrão de cobrança da banca FGV, mas você deve priorizar as provas anteriores já para você ter essa autonomia, esse conhecimento seu mesmo próprio da banca das provas da OAB. E claro, não basta só fazer as provas, é necessário que você corrija e corrija detalhadamente os seus simulados para você aprender com eles. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago conteúdo útil para sua aprovação aqui. Então já se inscreve e ativa o sininho para você receber em primeira mão uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. A quarta coisa então que você precisa fazer é corrigir detalhadamente o seu simulado. Jamais faça um novo simulado sem ter corrigido o anterior. É o maior pecado que você pode cometer na sua preparação para a OAB. E as pessoas têm essa mania porque elas querem mostrar que estão fazendo cada vez mais ou se provar que estão fazendo muitos simulados, quer tirar uma foto daquela mesa cheia de provas resolvidas, mas ela na verdade não se aprofundou na correção dessas provas. Ela só fez um volume de simulados para alimentar o próprio ego, para mostrar para as outras pessoas, mas na verdade ela não tirou o melhor proveito dos simulados. O ouro de fazer simulados é justamente corrigi-los. Eu sempre falo essa frase aqui também, já virou um bordão meu aqui, mas não custa repetir, porque realmente é o ouro de fazer simulados. Então, se você se atrasar no seu cronograma, se atrapalhou, se embolou e tá vendo que já chegou a hora de fazer um simulado, mas você nem terminou a correção do anterior, ao invés de você fazer um novo simulado só para cumprir tabela, cumprir o seu cronograma, não faça isso. Atrase o seu cronograma, mas termine de corrigir o seu simulado, porque é isso que vai fazer você evoluir na sua pontuação dos próximos simulados e, consequentemente, na sua pontuação no dia da prova. Quantas vezes não já aconteceu com você de você resolver uma questão, errar, não corrigir essa questão como ela merecia sua atenção, aí ela aparece de novo num próximo simulado e de novo você erra essa questão ou fica com as mesmas dúvidas, com a mesma insegurança de marcar ali a resposta correta. Então não perca a oportunidade de se corrigir, de corrigir rápido o seu pensamento equivocado em relação a alguma informação que a questão está te perguntando, para que não aconteça isso de no dia da prova ou num outro simulado você acabar errando uma questão que você já deveria saber, porque você já teve a chance de aprender com algum erro seu. Eu considero a correção tão importante que lá no método 5P eu elenco a correção como um pilar separado. O que normalmente as pessoas fazem nos cursos para a OAB é sugerir que a pessoa faça um simulado, mas ninguém fala nada sobre correção, né? Já coloca um simulado no domingo e na segunda-feira a pessoa já tem que continuar seguindo ali uma programação de estudo teórico das matérias. Só que ninguém fala para essa pessoa em que momento ela vai corrigir. Fica meio que na obscuridade, parece que ela tem que corrigir no mesmo dia que ela faz o simulado, mas aí coitada dessa pessoa, porque é muita questão para corrigir num dia só, ela já passou 5 horas fazendo uma prova, ela não vai corrigir esse simulado com qualidade. Eu coloco os simulados num pilar separado e tem um momento específico no cronograma para que o aluno faça essa correção de forma detalhada, aprofundada, devagarinho, para ele entender todas as justificativas, os motivos dos erros que ele cometeu, os fundamentos das respostas corretas, para que ele tome nota, um caderno de erros e revise esse caderno de erros com frequência. Enfim, tem momentos lá específicos para ele cumprir esse pilar da correção detalhada e eu gosto de fragmentar a correção em vários dias, o máximo possível. A quinta e última coisa que você precisa fazer é registrar para evoluir. O que você não registra não tem como você medir e o que você não tem como medir não tem como você melhorar. Anota essa frase aí, porque isso vai te impulsionar a registrar toda a sua trajetória, toda a sua evolução com a resolução de simulados. Então, a cada simulado que você fizer, você vai registrar numa espécie de controle de simulados quantos acertos você teve no geral e em cada disciplina. E eu recomendo que você faça um percentual de acertos do ladinho ali para você ter em percentual, né, de forma justa, uma comparação do seu desempenho em relação a todas as matérias. Então, por exemplo, se de ética das 8 questões você acertou 4, quer dizer que você acertou 50% das questões em ética. E aí você vai fazendo esse cálculo percentual para você ter ali uma forma de comparar o seu desempenho nas disciplinas e entender para onde você vai direcionar os seus esforços nessa próxima semana, nessa próxima quinzena de estudos. Além de fazer esse registro de percentual de acertos, né, que é um registro quantitativo, você deve fazer também um registro qualitativo
dos seus erros, que é o caderno de erros, né? Tomar nota ali, todas as questões que você errou, chutou ou fez com dúvida, você anotar um tópico no seu caderno de erros bem organizado, bem bonito, e você fique sempre em contato com esse material para não esquecer exatamente aonde foi que você errou, por que você errou e quais são os erros que você não pode repetir no próximo simulado nem no dia da prova. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber. Já aconteceu com você de ter errado uma questão que você já tinha feito anteriormente, mas acabou esquecendo porque não corrigiu aquela questão detalhadamente ou não revisou aquele seu erro? Para você se inscrever aqui no canal é só tocar na minha foto e lembra de assistir esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante.